Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Considerando-se que o Ocidente é supostamente prático e o Oriente místico, é fascinante descobrir que os rishis eram muito mais ávidos por experiências diretas do que um físico quântico. Sua abordagem subjetiva denominava-se yoga, a palavra em sânscrito para união. Os vários exercícios ensinados nas escolas de yoga pertencem apenas a um de seus ramos, o chamado Hatha Yoga. Aqui vamos falar da abordagem mais poderosa do yoga, que é mental. Como o Orishi e o físico quântico procuram uma camada subjacente da unidade na natureza, pode-se ver imediatamente a semelhança entre o yoga e a busca de Einstein por uma teoria do campo unificado. A diferença mais importante entre os dois é que os rishis, não sendo teóricos, declaravam que o campo unificado existe no mundo real. Ele é uma experiência e não mera construção mental. Do ponto de vista subjetivo dos rishis, o campo unificado só poderia ser um outro estado de consciência, ao qual deram o nome de Turiya, ou o quarto, para deixar claro que ele não fazia parte dos três estados, vigília, sono e sonho. Eles também se referiam a ele como para ou além, significando que esse campo unificado transcendia a experiência ordinária. Mas como poderia existir um quarto estado? A resposta era dupla. Primeiro, os videntes disseram que o quarto estado existe em todos os lugares, mas está oculto pelos outros três estados, que funcionam como uma divisória. Alguns textos antigos declaram que o quarto estado foi misturado aos outros três como leite na água, e descobri-lo é tão difícil como separar o leite da água. Segundo, que o quarto estado pode ser vivenciado diretamente apenas depois que a mente tenha transcendido sua atividade normal, o que exige técnica especial de meditação. A própria palavra rishi denomina uma pessoa que aprendeu a entrar no quarto estado sempre que quiser e observar o que existe lá. Essa capacidade aprendida não é pensar, no sentido em que usamos este termo. Todo o fenômeno é uma experiência imediata, como reconhecer a fragrância de uma flor ou o som da voz de um amigo. Ele é imediato, não verbal e, diferente do perfume de uma rosa, totalmente transformador. Enquanto meditavam profundamente absorvidos em sua própria percepção subjetiva, os rishis exploravam o Turiya como olharíamos para o Grand Canyon, por exemplo. Como indivíduos, esses videntes têm nomes, mas a entrada no transcendental obscureceu as margens do que consideramos identidade pessoal. Vashisita, por exemplo, não é apenas o nome de um dos maiores dos antigos rishis, mas também o de uma parte integral do Veda, o conhecimento transcendental que o homem Vashita foi o primeiro a perceber. Para conhecer realmente aquela parte do Veda, é preciso estar na consciência Vashita. Em suma, esses sábios observaram a existência em sua forma mais pura. Apesar de todas as intenções e propósitos, o Ocidente não tinha meios para testar de forma sistemática a existência do quarto estado. Carente da técnica certa, a comunidade científica tem ignorado o Turiya. De fato, muitos cientistas o considerariam irrelevante ou ameaçador.
A simples noção de união traz à mente imagens indesejadas. Dissolver-se num estado do nada ou perder a identidade como uma gota desaparecendo no oceano. A despeito de ocasionais explosões de entusiasmo por ideias orientais, o progresso do conhecimento no Ocidente tem dependido, sobretudo, da observação externa e não da interna. No entanto, se existe um estado que transcende os três habituais, parece lógico que ele deva se manifestar de vez em quando, nem que seja por acaso. Vejamos a experiência vivida por Charles Lindbergh em 1927, durante os momentos mais críticos de sua aventura. Quando estava no segundo dia de seu histórico voo sobre o Atlântico, ele descobriu que havia ultrapassado os limites da exaustão física. Temendo perder o controle do avião, procurou evitar um desastre, entregando-se ao sono e esperando manter-se no curso. Então, como Lindbergh conta em sua autobiografia, ocorreu uma notável mudança de percepção. Abre aspas. Por várias vezes no segundo dia de meu voo, voltei ao estado consciente, alerta o bastante para perceber que estivera voando enquanto não estava nem dormindo nem acordado. Meus olhos tinham ficado abertos. Eu reagira às indicações dos instrumentos e me mantivera, de uma forma geral, dentro do curso da bússola, mas perdera o sentido de tempo e de circunstância. Por períodos imensuráveis, eu parecia me expandir para fora de meu avião e de meu corpo, independente dos valores mundanos, com a capacidade de apreciar a beleza, a forma e a cor, sem depender de meus olhos. Fecha aspas. Em criança, Lindbergh já deitara nos milharais da fazenda do pai e experimentara uma sensação similar de estar, abre aspas, além da imortalidade, fecha aspas, enquanto olhava para o céu. Entretanto, o episódio sobre o Atlântico Norte foi mais longe. Lindbergh concluiu que o acontecimento foi uma experiência onde tanto o intelecto como os sentidos foram substituídos pelo que poderia ser denominado uma percepção sem matéria. Ele reconheceu que a visão e a realidade interagem, tal como a energia e a matéria. Isso parece o equivalente subjetivo das transformações espaço-tempo que Einstein provou serem possíveis no campo objetivo. No entanto, essa experiência subjetiva é notoriamente difícil de se quantificar, em especial se ela ultrapassa o intervalo normal de percepção. Os fisiologistas esperaram o final da década de 60 até que algum deles se aventurasse a considerar válido que os Riches haviam mesmo acrescentado uma nova dimensão à mente humana. O que tornou isso possível foi um súbito crescimento no interesse pela meditação, em particular pela meditação transcendental, ou MT, que foi trazida da Índia para os Estados Unidos em 1959 por seu fundador Maharishi Mahesh Yogi. Tendo-se iniciado em meados dos anos 60, a MT conquistou grande popularidade. No ano de seu auge, em 1975, quase 500 mil de americanos aprenderam a técnica. A MT também tornou-se algo aceita em quase todos os lugares fora da cortina de ferro e, muito silenciosamente, em alguns dentro dela. Como a MT é ainda a meditação mais confiavelmente pesquisada de que dispomos, estou me concentrando na MT em sua origem nos Vedas. Outras tradições de meditação, Zen, tibetana, chinesa, etc., têm valiosas aplicações médicas e significado espiritual sobre os quais não estou qualificado para discutir, mas, mesmo assim, respeito. Outros mestres indianos haviam viajado ao Ocidente antes do Maharishi, mas ele foi o primeiro a derrubar as barreiras culturais em grande escala da população.
Quando começou a ensinar, a maioria das pessoas do Ocidente nem tinha ouvido falar na palavra meditação e muitas a encaravam com descrença, em parte devido a uma confusão de linguagem. Costumamos dizer, vou meditar sobre isso, no sentido de que pretendemos ponderar sobre o assunto. Para alguns, a meditação é sinônimo de contemplação ou mesmo de oração. É difícil compreendermos que para um rishi a meditação pode significar apenas dhyan, o termo sânscrito que corresponde a conduzir a mente ao repouso, no silêncio do quarto estado. A palavra dhyan deu origem a vários termos similares em toda a Ásia, como, por exemplo, a palavra japonesa zen. Para que tal distinção ficasse bem clara, o Maharishi acrescentou a palavra transcendental, enfatizando que a mente precisa ir além ou transcender seus limites habituais para atingir o Turiya. Para o Maharishi, descer do Himalaia, onde vivia há 14 anos, e entrar direto na América moderna foi um ato notável. Os ashrams, locais de retiro religioso na Índia, ao longo do Ganges, na área mais isolada do Uttar Kashi, o Vale dos Santos, constituem a parte menos mundana da Índia, um país onde as regiões mais adiantadas nem mesmo dispõem de telefones confiáveis. Olhando para uma foto datada de 1964, posso imaginar a notável impressão que o Maharishi causou. Ela foi tirada à margem do lago Big Bear, no alto das montanhas acima de Los Angeles. Sob o abrigo de altos pinheiros, foi preparado um piquenique, embora o solo estivesse coberto por meio metro de neve. A luz apresenta uma cintilante característica alpina. Uma dúzia de pessoas estão na foto. 11 delas são ocidentais, usando sobretudos e jaquetas de esqui. A outra, o Maharishi, se destaca. Ele está tranquilamente sentado numa manta estendida sobre a neve, vestindo apenas o traje tradicional de monge, constituído de túnica de seda branca, sandálias e chale. Parece baixo, mas é bem desenvolvido. Os cabelos longos e barba não estão aparados, o que também é regra entre os monges. Nessa época, o Maharishi já vivera seus momentos de choque cultural. Em sua primeira visita aos Estados Unidos, em 1959, um jornal de São Francisco anunciou a meditação transcendental como um tranquilizante não medicamentoso e a elogiou como uma promissora cura para a insônia. Uma vez que esse artigo foi o primeiro a respeito da chegada do Maharishi, os anfitriões do mestre apressaram-se em lhe mostrar. Leram a reportagem em voz alta e aguardaram sua reação. O Maharishi permaneceu sentado em silêncio e depois emitiu uma única palavra: cruel. Os anfitriões ficaram chocados. E Maharishi disse em voz baixa: sinto vontade de voltar correndo para casa. Este país me parece estranho. Os valores aqui são diferentes. Ele levou algum tempo antes de poder rir com a ideia de os americanos quererem dormir, quando sua intenção era acordá-los. Mesmo atualmente, as pessoas ficam surpresas com a reação inicial do Maharishi, porque meditação tornou-se a senha para relaxamento e seus benefícios, inclusive um sono melhor. Os médicos com quem converso sobre meditação, em geral me garantem que, acreditem ou não nela, seu objetivo é o relaxamento. Só sob a luz do Veda pode-se compreender por que essa visão é tão míope. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.